Mas antes de terminarmos, eu quero ler para você uma das vozes do Natal que nós ouvimos aqui nesta noite. Quero ler para você o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, aquele texto que fala que os pastores estavam lá no campo, guardando os seus rebanhos. E aqui no capítulo 2, no versículo de número 9, nós lemos assim: de repente, um anjo do Senhor apareceu entre eles, e o brilho da glória do Senhor os cercou. Ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, trago boas novas que darão grande alegria para todo o povo. Hoje em Belém, a cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Vocês o reconhecerão por este sinal: encontrarei o bebê enrolado em faixas e deitado em uma manjedoura. Muitas são as vozes que nós escutamos nesse período natalino. Muitas são as vozes que falam, mas não focam em Jesus Cristo. Nós temos a voz dos marqueteiros, que dizem: você precisa comprar e dar muitos presentes para as pessoas que você ama. Não há problema de você comprar, mas essa é uma voz que fica ali no nosso ouvido e muitas vezes nos traz tensão, especialmente quando nós não temos tantos recursos para dar os presentes que nós gostaríamos de dar. Sem falar da preocupação muitas vezes em atender a tantas demandas. É a voz da pressa, é a voz da distração, é a voz do estresse, como nós ouvimos aqui na apresentação no começo. É o tempo dos shoppings cheios, é o tempo das ruas lotadas, as pessoas muitas vezes tensas. Embora alguns falem: não, é a magia do Natal, o espírito natalino, mas sem vincular isso a Jesus Cristo. Então são vozes que estamos ouvindo e que nos pressionam a não ouvirmos a verdadeira voz que nós deveríamos buscar ouvir no Natal. Como foi aqui também mencionado, muitas vezes há a voz da nostalgia, aquela lembrança quando éramos crianças, em que parecia algo assim mais especial ainda no Natal. Muitas vezes lá no interior, com a família, com os amigos, mostrando os brinquedos para os colegas. Mas muitos de fato, nesse tempo do ano, ao invés de sentirem alegria, nem todos têm o privilégio de reunir a família, de estar juntos com pessoas que amam, porque alguns desses já partiram, alguns desses já não estão ao seu redor, porque já não estão mais neste mundo, mas alguns estão em lugares distantes e perderam-se o contato. E a pessoa então, num momento como esse, numa noite de Natal, num período como esse, se sente tão solitária. E esta é uma voz interna, que fica remoendo dentro de si, uma voz que fala de tristeza, de nostalgia, e a pessoa perde, com esse tipo de voz ecoando na sua mente, ela perde a oportunidade de ouvir as vozes do Natal de Jesus, ouvir as vozes que podemos perceber quando lemos os relatos bíblicos. E como nós vimos aqui também na apresentação, nós temos as vozes dos profetas. Muitas vezes, quando os anjos chegavam para anunciar o nascimento de Jesus, a profecia de João Batista, quando os evangelistas narravam os fatos do primeiro Natal, eles diziam como diziam os profetas, como os profetas milhares de anos antes, centenas de anos antes anunciaram. Então, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós podemos ouvir esta voz que ecoa lá de um passado distante. E agora, quando Jesus Cristo vem, nós percebemos que este fato da vinda de Jesus confirma a fidelidade de Deus. Então a voz dos profetas chegou àqueles que viveram nos tempos em que Jesus nasceu, e eles confirmaram a fidelidade de Deus. A voz dos anjos revela o amor de Deus. Nós vimos aqui na Bíblia, na leitura bíblica, que o anjo anuncia que chegou o Salvador da humanidade. Um novo tempo está surgindo agora, de uma conexão profunda, real, de cada ser humano com o Deus que vem à terra,
para nos conectar com o Senhor e nos salvar dos nossos pecados. A voz dos anjos deve ser ouvida, mas não apenas a voz dos profetas, a voz dos anjos, mas a voz daqueles homens e mulheres que tiveram esse contato direto com o sobrenatural no nascimento de Jesus. A voz dos pastores, que depois de se encontraram com Jesus, saíram pelas campinas de Belém, anunciando tudo aquilo que eles tinham visto e ouvido. A voz de Simeão, que diante do cumprimento da profecia, diante daquilo que o Espírito Santo falou ao seu coração, ele louva a Deus. Aliás, o louvor a Deus é algo que nós escutamos muitas vezes nas vozes do primeiro Natal. Zacarias louva a Deus, Maria louva a Deus, os pastores louvam a Deus, Simeão louva a Deus. Então, se você tem contato com a realidade do Natal, do primeiro Natal, deve haver no seu coração esse espírito de louvor a Deus, esta atitude de louvor a Deus. E eu quero convidar você agora a pensar na seguinte questão: que vozes você tem escutado na sua celebração natalina? Devemos ouvir as vozes daqueles que testemunharam o nascimento de Jesus, aqueles que anunciaram o nascimento de Jesus, mas acima de tudo devemos ouvir a voz de Deus no íntimo do nosso coração. E a mensagem que Deus quer transmitir no Natal e em cada dia da nossa vida é a mensagem do seu amor, da sua graça, quando Ele enviou o seu próprio Filho para vir a esse mundo com um propósito muito especial, de trazer a cada um de nós a salvação. E como é que nós devemos reagir a esta voz de Deus? Como é que nós podemos de fato não apenas escutar, mas dar ouvidos à voz de Deus, como aqueles que já estavam ali como participantes do cenário do primeiro Natal, depositando a fé em Jesus, reconhecendo a fidelidade de Deus, reconhecendo em Jesus a expressão máxima do amor de Deus, e assumindo um compromisso de caminhar com Jesus, de fazer de Jesus o Salvador e Senhor de nossas vidas. Quero convidá-lo agora a fechar os seus olhos. E eu quero que você pense nas seguintes questões: você tem ouvido a voz de Deus? Você consegue ouvir a voz de Deus nas celebrações de Natal? Como está sendo a sua celebração natalina? Focada apenas nas confraternizações, na compra de presentes, nas festividades ao seu redor? Ou você, como Maria, tem parado para ouvir a voz de Deus e guardar tudo no seu coração? Como você tem reagido à mensagem principal que Deus quer transmitir quando envia o seu Filho? A mensagem que chegou o Salvador. Você já acolheu este Salvador na sua vida? Eu sei que grande parte das pessoas que estão aqui e que nos acompanham pela internet, um dia ouviram a voz de Deus e olharam para aquele menino e perceberam ali o Filho de Deus enviado para nos salvar, e creram no sacrifício daquele menino que cresceu, demonstrou o amor de Deus com as suas atitudes e morreu na cruz para a nossa salvação. Você já tem esta salvação? O propósito de Deus já se cumpriu na sua vida? Nesta noite que estamos celebrando o Natal, eu quero dar a você essa oportunidade de dizer: eu quero ouvir sempre a voz de Deus no meu coração. Eu recebo Jesus como meu Salvador. Eu quero ter a minha vida guiada por Deus. Eu quero que Jesus seja o meu Salvador e Senhor. Por isso eu reconheço que preciso dEle. E reconheço que Ele é o único caminho para me conectar com Deus. Se você deseja tomar essa decisão nesta noite, fale agora com Deus a esse respeito. Exponha diante de Deus esse desejo do seu coração. Diga para Deus: Deus, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que Jesus veio a este mundo para me salvar. Eu recebo a boa nova do Natal. E eu quero passar a minha vida
ouvindo a tua voz no meu interior. Fala ao meu coração e conduz a minha vida, em nome de Jesus.